Olá pessoal, aqui é a professora Ivana Tavares e a dica de hoje para vocês é sobre o uso do A com H e o A sem H sem acento. A maioria das pessoas, elas se confundem na hora de usar estes As. O primeiro A, que é o A com H, ele sempre vai dar ou ideia de tempo passado ou ele vai ser o verbo haver, que na maioria dos casos aparece com o significado de existir. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu dissesse assim, ó, há 2 anos viajei. Há 2 anos viajei. A ação já aconteceu, eu já viajei. Aí eu vou ter que usar o A com H. Outro problema de usar o A com H é o problema de se colocar a palavra atrás. Você cria uma redundância, o que não é bom. A maioria das pessoas cometem esse erro. As pessoas dizem sempre assim, há 2 anos atrás. Quando você fala há 2 anos atrás, você está repetindo o passado. Ou seja, o A com H já é passado. Se você fala há 2 anos atrás, você usou esse atrás desnecessariamente. Aí você criou uma redundância, um pleonasmo, algo que não é muito bom para textos. O verbo haver, o A no sentido de verbo haver, seria uma forma também mais formal da língua portuguesa. O brasileiro, geralmente, ele troca o verbo haver pelo verbo ter. Por exemplo, se eu dissesse para vocês assim, ó, tem pessoas na sala. Esta é a linguagem informal, coloquial. O brasileiro sempre fala, tem gente na sala, tem pessoas na sala, tem problemas aqui. A linguagem formal seria há pessoas na sala. Vamos resumir o que eu acabei de falar? Então, o verbo haver pode ser usado para indicar o tempo passado ou para indicar existir numa frase como essa. Esta forma é a forma formal e esta forma é a forma coloquial, ou seja, a forma informal, a maneira como a maioria dos brasileiros se comunicam. Aqui embaixo nós temos o A sem acento, o acento grave, que todo mundo chama de crase, mas o correto é falar acento grave. Não temos nenhum acento grave. E ele vai indicar sempre tempo futuro, quando estiver em oposição a esse, é claro, né? Então, quando eu falo, daqui a 10 anos irei a Recife. Daqui a 10 anos. Estou falando de quê? De futuro. Eu não posso dizer daqui a, com H, 10 anos. Eu tenho que dizer daqui a 10 anos, sem crase, sem H, sem nada. É este A aqui. O anormal, que eu digo anormal, né? Anormal, olha que coisa. Anormal, adoro falar isso. Anormal, né? Sem crase, sem acento, sem nada. Esse anormal, ele também dá a ideia de distância. Quando você quer falar que você está a 2 quadras de casa, você está a 2 quilômetros do metrô, você está usando a ideia de distância. Você vai usar este A. Então, não erre mais. Lembre-se, passado, A com H. Futuro, A sem H. Distância, sem crase. E quando você quiser usar uma linguagem mais formal, você vai usar o A no lugar do verbo ter, no sentido de existir. Espero que você goste das minhas dicas, que essa dica de hoje possa ser uma dica muito interessante para a sua vida. Não deixe de dar seus comentários e, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal do YouTube. Obrigada!